Olá, sou Amanda Menconi, sou professora, mestra em ciência política, doutoranda em ciências sociais, batuqueira e ativista da cultura popular. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a escuta no contexto da escola. E para poder fazer esse papo, né, trouxe um pouco da contribuição do grande Paulo Freire na sua célebre obra Pedagogia da Autonomia. E hoje eu vou fazer um voo panorâmico sobre essa obra, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, falando um pouco sobre o que ela traz para mim como professora, no chão onde eu piso, na minha sala de aula, o que ela me diz sobre a importância da escuta no dia a dia do fazer docente. E vou pensar um pouco, né, qual a importância da escuta para esse autor, né, recuperar essa contribuição, e tentando pensar como essa escuta pode contribuir para a nossa prática, né? Essa obra, a Pedagogia da Autonomia, ela é uma síntese de vários elementos, né? Que, segundo Paulo Freire, são fundamentais para a gente conseguir dar aula, né? E cada capítulo, ele fala sobre alguma coisa que é necessária, e cada capítulo começa com a frase assim: ensinar exige determinada coisa, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas exigências do fazer docente, né? A partir dessa chave da importância da escuta. Tem dois capítulos que ele fala diretamente sobre a escuta, né? Um que chama Ensinar exige saber escutar, bem direto assim, e o outro que fala que ensinar exige disponibilidade ao diálogo. Mas para o Paulo Freire, escuta e diálogo é uma coisa muito específica. Não é qualquer tipo de escuta, qualquer diálogo que ele está falando. Então, eu vou construir junto com vocês um pouco do que ele está falando sobre a escuta e o diálogo. Em primeiro lugar, o Paulo Freire ele enfatiza que não existe docência sem discência. Ou seja, os alunos eles são fundamentais para que a professora possa desenvolver a sua prática pedagógica. E aqui eu vou me referir sempre ao feminino, porque a categoria de professores ela é majoritariamente feminina. Então, eu vou falar sempre dessa professora, ainda que existam mulheres e homens como trabalhadores na escola, né? A relação professor e aluno, para o Paulo Freire, isso é muito determinante, ela não é uma relação hierárquica. Não existe uma relação de superioridade e inferioridade entre professor e aluno. O foco do Paulo Freire é sempre a igualdade. É a partir dessa igualdade que é construída a escuta. Então, a igualdade, ela é entendida não como o oposto da diferença, né? Que a gente pode pensar, é igualdade e diferença? Não, a igualdade não é o oposto de diferença. A igualdade, ela é o oposto de desigualdade. E isso é fundamental. Não pode haver uma hierarquia entre o professor e aluno, onde o professor é visto como aquele que detém o conhecimento, enquanto o aluno é visto como uma tábula rasa, que assimila aquele conhecimento transferido pelo professor. Não, não tem nada a ver com isso. Se fosse assim, a professora não precisaria saber escutar e nem ter disponibilidade ao diálogo, né? Porque a escuta e o diálogo só acontece entre aqueles que se consideram iguais, entre aqueles que estão no mesmo patamar de igualdade. Por isso que o conceito de igualdade é tão fundamental quando a gente vai falar em escuta para o Paulo Freire, né? Por isso, para o Paulo Freire, uma das tarefas mais importantes na prática educativa é propiciar as condições para que os educandos possam experimentar a cada dia um assumir-se. O que é esse assumir-se? Assumir-se como um ser pensante, assumir-se como um ser comunicante, comunicante e pensante uns com os outros e também com os docentes. Isso mostra que a educação ela não pode ser um treinamento, uma vez que todos os saberes merecem ser ouvidos e merecem ser colocados em diálogo. Nesse movimento, a educadora aprende ao mesmo tempo que ela ensina. Ela reconstrói os saberes nesse movimento, a partir do reconhecimento dos saberes prévios dos educandos. Hoje em dia é bem comum, assim, nessas teorias mais recentes da educação, falar sobre a importância de levantar os saberes prévios dos alunos, a sala de aula invertida, e isso o Paulo Freire já falava há muito tempo, né, a importância de considerar esses saberes prévios, né? Então, a igualdade, ela é uma condição para a escuta.
A igualdade não é um objetivo a ser alcançado, um objetivo a ser perseguido. A igualdade ela é um princípio. A gente parte da igualdade. A gente não chega na igualdade, a gente parte da igualdade. E é partindo da igualdade que a gente consegue desenvolver a escuta, as trocas de ideias e o ensino. Para que aconteça uma escuta atenta e verdadeira, é necessário a professora superar aquele elitismo, muitas vezes característico da profissão, né? Ou característico daqueles que se consideram donos da verdade, né? E se colocar disponível ao diálogo. E o Paulo Freire fala um diálogo de uma forma amorosa, sensível, afetiva, respeitosa e humilde. A gente sabe que fazer isso no dia a dia da sala de aula não é fácil, né? São muitos alunos para a gente dar conta, muita coisa acontece dentro da escola, né? E o Paulo Freire não quer nos dar uma carga maior do que aquela que a gente consegue carregar no nosso fazer docente, né? Mas é importante a reflexão dessa condição de professora em meio a uma sociedade profundamente individualista, profundamente hierárquica, né? Então, retomando, a igualdade ela não é o oposto de diferença, ela é o oposto de desigualdade. Então, a gente pode considerar que educadoras e estudantes sabem muitas coisas e sabem coisas distintas, e que todos esses saberes são importantes. E a gente não deve hierarquizar os saberes docentes e colocar como inferior os saberes discentes em posições de poder, né? A defesa da igualdade entre educadores e educandos, retomando, a defesa da igualdade entre educadores e educandos implica na valorização das diferenças e na valorização das diversidades. É permitir que as diferenças sejam enriquecedoras e não aniquiladoras. Defender a igualdade para o Paulo Freire significa combater as desigualdades e combater qualquer forma de preconceito e qualquer forma de discriminação. É uma tarefa da educação construir uma sociedade menos feia, como ele diz, uma sociedade que tenha boniteza. Ele fala muito da boniteza e da alegria contra essa feiura, né, da sociedade. E a sociedade da boniteza é a sociedade onde a gente consegue ser a gente mesmo. Então, ensinar exige, por parte da professora, humildade, generosidade, em respeitar os saberes dos educandos e reconhecer a identidade cultural que os alunos carregam consigo. Isso é fundamental para que a educação aconteça, porque o aluno apreende o mundo a partir daquilo que ele já sabe. Então, valorizar os conhecimentos prévios é fundamental, porque é a partir dele que os alunos constroem conhecimentos novos, sempre mediados pelo trabalho da professora. Mais do que isso, deixar o aluno falar é importante, porque faz ele despertar para a sua própria fala, faz emergir aquilo que é significativo para ele, para ela, faz emergir as suas histórias, as suas memórias. Assim, a escuta tem capacidade de virar uma reflexão sobre si mesmo. Reconhecer que os estudantes estão, desde a sua infância, inseridos numa determinada comunidade, no bairro, que eles têm a sua cultura, seus saberes locais. Isso permite a gente pensar a educação de uma forma transformadora, como aquela educação que supera o individualismo, visando impactar beneficamente a coletividade onde aqueles alunos se inserem. Não se trata de abolir a autoridade da professora, mas de entender que a autoridade se constrói a partir do respeito. E a construção de uma relação igualitária, uma construção onde a autoridade não se confunda com o autoritarismo. Paulo Freire ele diz sempre que quem ensina não pode se considerar superior aos outros, porque senão ele não consegue escutar o outro. Quem considera que seu pensamento é o único certo, acaba desprezando, destratando quem pensa diferente. E é aí que a autoridade da professora acaba se transformando num autoritarismo. E os alunos acabam obedecendo cegamente às ordens daqueles que estão ali na frente. Então, no lugar disso, Paulo Freire propõe uma educação libertadora,
construída na base do diálogo e na base do pensar junto. Por isso, ninguém pode se sentir superior a ninguém. Bom, até aqui a gente entendeu que para o Paulo Freire, educar é uma coisa séria. E por isso exige segurança e competência profissional. Não é para qualquer um. Não pode qualquer um lá na frente com notório saber dizendo que vai ensinar. A educação, ela exige escutas qualificadas, livres de julgamentos, num ambiente seguro da escola. Precisa valorizar ao máximo o momento presente da sala de aula. Cada aula, que tem 50 minutos, que é um momento muito rápido, precisa ser profundamente valorizado. O professor precisa permitir ser tocado por esse encontro e sair desse encontro da aula modificado, transformado. Permitir a produção de novos saberes a partir da troca. A igualdade também é condição para a existência dessa educação libertadora que Paulo Freire tanto fala. Muita gente vai buscar no Paulo Freire um manual, assim, como é que eu faço uma educação libertadora, segundo Paulo Freire, né? E o próprio Paulo Freire fala que essa educação libertadora, ela não está nos guias, que ela não está nos manuais, mas que ela é uma forma de estabelecer uma relação com o conhecimento e com a sociedade, onde o próprio aprendiz produz o conhecimento em comunhão com o professor e a professora formadora. Da mesma forma, a escuta não é uma senha a ser aplicada da mesma forma em qualquer contexto. Ela é algo que exige reflexão constante, um exercício de lapidação, de afinar essa escuta docente. Então, partindo do princípio da igualdade entre educadores e educandos, o Paulo Freire vai dizer que a educação tem a ver com a curiosidade, com a criticidade e com a coragem. Educação envolve aguçar a curiosidade para que os alunos possam querer aprofundar o seu conhecimento em relação àquela realidade que os cerca. Assim, eles podem refletir de maneira crítica, e o pensamento crítico é fundamental. Refletir de maneira crítica sobre essa realidade e discutir de forma corajosa sobre a problemática na qual eles estão inseridos. Assim, poderão alcançar uma conscientização. Por ser uma relação e não uma transmissão, os docentes também precisam refletir sobre a sua própria prática, tendo consciência do inacabamento da prática docente. A prática docente é um eterno fazer, refazer e aprofundar, assim como é o aprendizado para os alunos. Os professores também precisam mostrar que a sua prática de vida é um exemplo dessa curiosidade, dessa criticidade e dessa coragem com a qual eles ensinam. Por isso, a educação precisa de um profissional competente com a ética, que consiga advertir os alunos em relação aos perigos do seu tempo, não para que eles se intimidem, mas que eles aprendam a lutar e se sintam encorajados para transformar o mundo que vivem. Por isso, as professoras também precisam lutar pelos seus direitos, lutar pela educação pública, lutar pela educação de qualidade, ser um exemplo dessa luta pela educação. Isso só é possível por meio do diálogo constante com o outro. Uma escuta livre de hierarquias, livre de autoritarismo, que professores e alunos, participantes da prática educativa, possam desenvolver juntos a sua potência de problematizar o mundo e questionar uma série de coisas. O imediatismo, a necessidade de ter uma resposta pronta, está muito presente na gente, né? Nessa sociedade de ritmo frenético, né? E a gente não precisa necessariamente concluir ou responder tudo, mas oferecer perspectivas e possibilitar reflexões. É a partir desse exercício da escuta igualitária e diária que é possível desenvolver atitudes éticas e permitir aos sujeitos tomar decisões de forma consciente e participar ativamente da produção da história do mundo. Para o Paulo Freire, o gosto pela alegria e pela vida também devem fazer parte da prática docente. É muito difícil nas condições precárias que muitas vezes a educação pública se coloca, né, está pelas decisões daqueles que estão no poder, né? Mas essa luta deve encher a gente de coragem e alegria. Esse engajamento, ele é essencial, o engajamento dos docentes pelo direito à educação. Então, a alegria
e a esperança, elas são qualidades daquelas que sabem que a mudança e a transformação social são sempre possíveis. Então, bora esperançar, bora gerar boniteza e trazer essa escuta atenta para a escola. Obrigada.